...29 de setembro de 1986, uma segunda-feira. De lá para cá, há 25 anos, e toda segunda-feira, o Roda Viva entra na casa das pessoas com uma missão: abrir espaço para o pensamento, para permitir que os telespectadores, vocês, tenham mais informações e, assim, mais argumentos. Com o então ministro da Justiça, Paulo Brossard, começava a história de um programa que rompeu barreiras, que foi coadjuvante da história e mostrou a cara do Brasil. Nós falamos constantemente em direitos humanos e acho que devemos falar muitas vezes para que, afinal de contas, estas ideias se insiram, sejam assimiladas profundamente pelo homem comum e pelas autoridades, por todo mundo. Pois bem, a cada lesão de um direito individual é uma violência, ou melhor, cada violência que você comete é uma lesão maior ou menor a um direito individual. E quando esta lesão atinge a vida, então não há mais o que falar em direitos humanos depois que a vida foi eliminada. Quando a democracia engatinhava depois do regime militar, a TV Cultura abria esse espaço plural para a apresentação de ideias, conceitos e análises sobre os temas de interesse da população. Num espaço raro na TV para reflexão não só da realidade brasileira e mundial, como do próprio jornalismo e dos jornalistas. A televisão não é um veículo revolucionário, a televisão não é um veículo de vanguarda. Ela é de vanguarda tecnologicamente falando, mas politicamente, por ser uma entidade de direito público, por estar presa ao Estado, a televisão não tem a desenvoltura do ponto de vista da liberdade que tem o jornal, que é uma entidade de direito privado. Sobretudo em países como o nosso, em que a democracia continua a ser aquela planta tenra. Falou-se aqui sobre o que aconteceu na política, na economia global e brasileira, e com seus diversos planos econômicos, no esporte, na cultura e no mundo das ciências, tornando o arquivo do programa um acervo rico e diversificado do que se discutiu em todo esse período. Nas próximas 4 segundas-feiras, nós vamos ver um pouco do que passou por aqui, pelos 25 anos de Roda Viva, pelas 2 décadas e meia na cabeça de quem sentou aqui, no centro deste programa. Eu curto muito cara do meu salão. Uma graça. Eu nasci em Libra, mas preferia nascer em dólar. Eu acho que eu sofri muito com câncer, né? Isso nós temos no Brasil, não temos. Meu Deus do céu, né? Eu não ia dizendo. Parece que esse é um grande amor para uma garota. Porque a única maneira é de ajudar o mundo. Tumultuado. Eu e alguns dos meus amigos jornalistas, companheiros que dividiram comigo essa gratificante missão de apresentar este programa, vamos levar até você os melhores momentos do Roda Viva. Uma missão difícil, se imaginarmos que estamos falando de 25 anos de entrevistas, análises, conceitos, 1/4 de século de história. Desde o primeiro programa, o Roda Viva se tornou referência. Quando alguém tinha algo para falar, passava por aqui. Um patrimônio que conta o que se pensou e a atuação dos formadores de opinião nos 25 anos que se seguiram àquela primeira entrevista. Nós estamos deixando a globalização, tal como ela é perversa, entrar em lugar de, ao contrário, o país encontrar ele próprio as formas de sua integração, que terá que ser sempre relativa, Professor, hoje ou amanhã. Pesquisa básica, ela sempre está na frente da pesquisa aplicada, porque a pesquisa aplicada ela vem a reboque, padronizando, né, coisas que podem ser usadas no ser humano. Em janeiro, nós mostramos que era possível, literalmente, libertar o cérebro do corpo. Que era possível pôr um macaco andando na Duke, né, que fica na costa leste, a costa atlântica dos Estados Unidos, pensando, porque ele estava andando numa esteira, então gerando os comandos elétricos necessários para você se movimentar. Esses sinais foram registrados em tempo real, remetidos para o Japão. Eles passaram a controlar as pernas de um robô no Japão, em tempo real, que começou a andar no Japão, em Kyoto. Os sinais das pernas do robô voltaram para a Duke, tudo isso em 1/5 de segundo, 20 milissegundos mais rápido do que leva para o sinal do cérebro chegar na perna. E a macaca Aidoia,
que é a nossa heroína dessa história, ela via as pernas do robô andando no Japão na frente dela, numa grande tela, né? Uma tela de projeção. E em vendo o robô andar, a cada passo que o robô dava corretamente, a Edoia ganhava uma recompensa, um suco de fruta. E isso estimulava ela a continuar pensando, ao ponto de, depois de 20 minutos nisso, a gente desligar a esteira que ela estava andando, que é uma esteira normal de exercício, e ela continuou imaginando andar, porque ela ganhava suco de laranja cada vez que ela fazia a coisa correta, e o robô continuou a andar. Você é um cara paz e amor? Não. Você é um cara que... Eu sonho com paz e amor, mas a vida não é isso. Você sorriu 8 vezes aqui do programa hoje, isso te incomoda? Já foi a fase de eu me preocupar com, assim, sorrir ou não. Talvez a gente vai ficando mais velho, vai vendo que as coisas não são, os monstros não são tão feios, né? Nem tão fortes que nem parece. Nem o Mano Brown? Ninguém, mano. Mano Brown é um ser humano, meu. Mano Brown é o quê? Um rótulo. Quando eu comecei, eu era Brown do Capão. Aí, na caminhada, me apelidaram de Mano, porque Mano é irmão, entendeu? Pedro Paulo Soares Pereira ficou no caminho. Não. O Pedro Paulo, ele vai assumir o cargo dele daqui a alguns anos e ele vai voltar ao posto dele de novo. Ele vai tomar o rumo da vida dele de novo. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo deste programa especial. Na sequência, outros apresentadores que passaram pelo Roda Viva vão trazer um pouco de quem decidiu por nós, na política e na economia, mas que teve que se explicar aqui. Nós entendemos que há hoje alguns nós que atrapalham o desenvolvimento econômico. Voltamos com o primeiro programa da série especial de 25 anos do Roda Viva. No começo do programa, a economia brasileira ainda tropeçava em pacotes e planos que tentavam tirar o país da crise. Em várias edições, o assunto no centro, mais do que as personalidades, estava na esperança de sucesso e no avanço da situação econômica e na melhoria de vida dos brasileiros. Muitos entrevistados tentaram, todos contribuíram e Roda Viva mostrou, perguntou e escutou. Na década dos 80, nós não nos transformamos economicamente, transformamos politicamente. E, com isso, enfrentamos uma estagnação com uma acumulação enorme de erros. A política de informática nos militares, ainda sobre os militares, plano cruzado, moratória internacional unilateral, Constituição de 88, uma série de desastres perfeitamente evitáveis e que fizeram com que o Brasil realmente perdesse a década. Nós redescobrimos a democracia na década dos 80, mas não descobrimos o capitalismo. E há erro suficiente para a gente distribuir para todo mundo. Os militares erraram, e gravemente. Como? Eles deviam ter feito a abertura econômica antes da abertura política. Foi o que Pinochet fez. Ele primeiro abriu a economia e depois cedeu a abertura política. No Brasil, o que os militares fizeram? Mantiveram, por tempo demasiado, a fechadura militar e não fizeram a abertura econômica. Vieram os civis e fizeram a abertura política com fechadura econômica. Então, erraram os militares por não ter feito antes a abertura econômica. E erraram os civis por não ter feito depois da democratização política a abertura econômica. E não nos iludamos, o mais potente, importante ingrediente do progresso é a liberdade do agente econômico. A liberdade do agente econômico faz milagres que os governos não fazem e dos quais nem sonham. A inflação brasileira é um câncer. Ele está presente e depende da imunidade do país. E a imunidade do país sofre exatamente isso. Sofre campanhas, sofre desentendimento, sofre qualquer tipo de instabilidade. E no momento que existe isso, a inflação está presente e violenta. Nós entendemos que há hoje alguns nós que atrapalham o desenvolvimento econômico. Um desses nós é o nó financeiro. Na verdade, é a famosa armadilha financeira, a ciranda financeira, que acaba aprisionando os capitais privados, né, dentro dessa armadilha, impedindo que eles sejam destinados à produção.
Há uma discussão muito grande em relação a isso, sobre o que vai se fazer, por exemplo, em relação à dívida interna. Nós entendemos que o ponto fundamental, eu vou voltar a repetir, está no saneamento financeiro do Estado, está no desequilíbrio patrimonial e financeiro do Estado. À medida que houver um convencimento por parte dos agentes econômicos, por parte dos empresários, de que as medidas tomadas pelo governo darão um fim no déficit público, provocarão um reequilíbrio das contas públicas e, ao mesmo tempo, definirão um novo padrão de crescimento, nós entendemos que, a partir desse momento, então, poderá haver uma realocação dos recursos vamos dizer assim, do setor financeiro para o setor produtivo da economia e, a partir daí, reiniciar uma nova fase de crescimento. Política cambial não é fator de desenvolvimento econômico, tá? Não é um elemento que se encontra em nenhum livro de economia como sendo algo que responsável pelo desenvolvimento econômico. Nem controle da inflação também. São aqueles que desvalorizaram a moeda mais do que os outros. Nada disso. Estabilização, sim. Estabilização, finanças públicas em ordem, sim, são fatores que os historiadores já demonstraram que são importantes para o progresso das nações. O crescimento que nós estamos vendo hoje, eu acho que tem muito que ver com as reformas que foram feitas de forma muito intensa nos primeiros anos do Plano Real, especialmente. A abertura, a volta do investimento estrangeiro, privatização, crescimento extraordinário da produtividade. Esses são elementos da economia real que produzem o potencial de crescimento que hoje nós estamos vendo aflorar. Eu só lamento que nós não tenhamos ido mais fundo. Nessas 2 décadas e meia, presidentes passaram pelo Roda Viva. Todos estiveram aqui. Algumas vezes foram presidenciáveis e presidentes, que discutiram o futuro do Brasil. A transição que nós realizamos, ela foi a maior obra de engenharia política que já foi construída nesses últimos anos no Brasil. E na história brasileira, poucas vezes se repetirá esse episódio. Até porque se pode pensar que possa ocorrer o que ocorreu naquela noite, que era quase obra de ficção, que foi o Tancredo adoecer justamente na noite em que ele devia tomar posse. A corrupção, ela sempre vem associada à impunidade. Quer dizer, se na sociedade de um país, numa sociedade considerada, não houvesse a impunidade, a corrupção seguramente ou inexistiria ou seria muito reduzida. E o que é a impunidade? A impunidade é a certeza que o corrupto ou delinquente tem de que, cometido o ato delituoso ou mesmo o ato de corrupção, nada vai lhe acontecer, porque haverá sempre alguém na estrutura do poder a lhe proteger, a lhe colocar as mãos em cima e impedir que a justiça faça justiça, que coloque atrás das grades. O presidente Fernando Henrique comenta que ele se tornou candidato à sua sucessão, que o senhor o escolheu candidato, sem que vocês dois jamais tenham tido uma conversa a esse respeito. Procede essa versão, presidente? Olha, eu costumo dizer que há muita gente que tem memória de peneira. Né? Não sei se você conhece essa expressão, memória de peneira, mas um pouquinho no interior de Minas, a gente brinca muito. Olha, hoje está de memória de peneira? Não, não estou de memória de peneira. Então a gente pode conversar, você não vai esquecer. Então a pessoa diz, não estou com memória de peneira. Não, por que memória de peneira? Peneira toda furadinha, não é verdade? Então, o presidente Fernando hoje dizer que eu nunca conversei com ele para ser candidato, ele, com certeza, ele está tendo uma amnésia. Tem que mudar no social. Isso é fácil de falar e difícil de fazer. Por quê? Porque você tem o risco de fazer o populismo. E eu não sou populista. O que é o populismo? É tomar decisões que são muito boas no papel, mas não vão ter efeito prático, porque não tem condições de produção para isso. Nós seguramos o crescimento. Agora nós estamos soltando aos poucos para poder manter a inflação baixa. No modelo anterior, o que havia? O câmbio favorecia as exportações. O salário era baixo e havia inflação. Bom, este preço o Brasil não deve pagar de novo. A taxa de crescimento aqui nunca foi recessiva desde 92. É só olhar os números. Agora, sem olhar número, a gente pode botar o que quiser. Estamos indo numa recessão, só que não é verdade. Eu vou ser eleito subordinado a uma Constituição, que eu sou signatário dela. E, obviamente,
que eu vou exercer o papel supremo de chefe supremo das Forças Armadas. Eu estou convencido que vamos ganhar as eleições no primeiro turno. Estou convencido que é possível montar um ministério suprapartidário de pessoas que estejam com o compromisso de tentar resolver os problemas do Brasil para que a esperança alimentada por esse povo de muitos e muitos anos possa se concretizar. Um polo de desenvolvimento na área energética, na área petroquímica, na área de telecomunicações, tá? E deixar uma dívida incomensurável que até hoje estamos pagando ela. E todos os pontos de vista estiveram presentes nestes anos. Não tenho saudade da Lei Falcão, porque a Lei Falcão teve o seu momento histórico, o seu instante em que se tornou necessária. O que nós precisamos é uma análise global dessa realidade à luz do marxismo-leninismo. Isso até hoje não foi feito. Mesmo porque as estatísticas no Brasil são muito precárias. Né? O senhor viu ainda agora, o senhor Funaro, o senhor Sarney, quiseram determinar qual era o índice de inflação no Brasil. Surgiram logo 3 números, né? O do Banco do Brasil, o do IBGE, e lá o do Ministério da Fazenda, etc. Por quê? Porque não há estatísticas. Isso existia na Rússia czarista. Na Rússia czarista, com todo a pressão do regime político reacionário, existia realmente uma estatística de tal natureza que Lenin pôde, na base daquela estatística, elaborar um dos seus trabalhos mais importantes para a aplicação do marxismo na Rússia, que foi aquele livro dele, que com 23 anos, 24 anos, redigiu sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Isso nós temos no Brasil? Não temos. Eu brigo pelas causas que eu julgo justas. Eu já disse isso. O problema, eu repito, o problema é saber se eu brigo ou não. É se eu brigo pela causa que interessa ao país. Geralmente a mídia distorce, mas seja como for, eu tenho que agradecer a mídia, que falando bem ou mal, me bota sempre em lugar de destaque nos jornais. O tema censura não escapou das lentes do Roda Viva, seja com quem esteve no poder ou com quem sofreu com as suas restrições. Uma vez eu disse isso, não é? Eu disse até a um chefe de censura isso, que ele havia censurado uma novela minha, Saramandaia, né? Então, e ele havia cortado várias cenas, a novela estava quase que impraticável, né? Tanto corte. E havia um corte, uma cena, que eu não conseguia detectar a razão do corte. Não tinha nenhum problema político, não tinha nenhum problema moral, não tinha nada. Eu digo, mas por que ele cortou? Era uma cena... Aí então eu disse a ele, olha, vamos supor que eu queira, de hoje em diante, ser um bom moço, não é? E queira escrever para não ser proibido. Então, eu preciso saber ter critérios, por exemplo, entender por que vocês cortam. Esta cena aqui, por exemplo, me explica qual foi o critério para cortar essa cena, porque eu não consigo entender. Aí o chefe da censura, então, leu e tal, e disse, realmente não sei. Quem foi que censurou? Aí mandou chamar o censor. Não foi você que cortou essa cena? Ele leu, foi sim. Ele perguntei, mas por quê? Me explica por quê, porque eu não entendo, porque na cena não é uma cena que não tem nada. Ele deu uma risadinha. Aí não tem nada, mas o que você estava pensando quando escreveu isso é que é o problema, né? Eu fui detido. Detido para averiguações? Para averiguações, o senhor está, porque tem o convidado e tem o intimado. Então, eles riscam o convidado e você fica sendo intimado. O Chico diz que é intimidado. Você fica intimidado a comparecer, né? Mas logo eu falei com o general e com o delegado, esclareci que eu não era comunista, era pianista, né? E que eu gostava muito de ar refrigerado, uísque, que a carceragem não seria bem o lugar ideal. Cortaram, me lembro que um dia eu escrevi Aure Verde, pendão da minha terra, que é a brisa do Brasil, beijo e balança, o censor cortou beijo e balança. Quer dizer, eu acho... Tive que ir lá para explicar que aquilo era do Cássio Alves, não era meu, não tinha culpa. Sabe, cortaram coisas, eu botei, você vai para a Europa, vê se consegue uns afrescos de Rafael. Aí cortaram afrescos, o cara pôs uma puxadinha e disse, diga, rapazes de maus hábitos. Sabe, uma coisa tão absurda, as pessoas que censuravam eram tão... A ignorância. Qual foi a sua reação pessoal quanto ao atentado do Rio Centro? A minha? Como é que o senhor reagiu? De revolta, de indignidade. De indignidade, eu não sabia.
Aquela bomba, a tal bomba do estacionamento, eu tomei conhecimento dela pela televisão. Sim, mas eu general, sabia dela. Mas, general, na época... Da agência central do SNI, o senhor já tinha sido antes. Havia uma série de atentados no Brasil. O senhor não sabia quem estava cometendo esses atentados? Olha, o que a agência tenha processado em torno disso, em termos de informação, porque a agência não era órgão de polícia, não era informação, é órgão de informação. Então o senhor sabe quem foram os autores desses atentados? Eu não sei, e se soubesse não diria. Por quê? Porque estou protegido pela lei. Não devo dizer. Se eu disser aquilo que eu soube através do funcionamento do SNI, eu passei a ser um homem sem caráter. Antes de passar a bola para a Não, porque pelo jeito, todo mundo está em cima de mim. Não vai mas é um programa que é entrevistado, general. Eu não tenho culpa de nada. O senhor tem certeza? Essa certeza? cadeira, não, o senhor tem certeza assim, essa cadeira é exatamente para isso. Ela tem uma grande vantagem. A cadeira, para quem está aqui, deve dizer a verdade. Exatamente, ela tem uma grande vantagem em relação às cadeiras da ditadura. Que também tem dava fundamento. Um choque, essa não dá. Essa cadeira é mansinha, não é igual a cadeira do Dragão, que eu conheci bem. Essa cadeira é mansinha. É mansinha, eu também sou mansinho. Num programa democrático, claro, não faltaram bate-bocas. Quando os esquerdistas brasileiros vão a Cuba, o Fidel Castro pergunta afetuosamente como está El Ratón, referindo-se ao senhor. Qual é a origem dessa história? Olha, eu solamente que você queira baixar assim o nível da nossa discussão. Não, porque como é uma coisa que muita gente... Olha, Ratón, eu não vejo ninguém mais parecido com o Ratón do que você. Tu tens uma cara de Ratón. Mas só que Fidel Castro não me chama assim, né? Olha, isso tudo foi algum que criou isto para me ofender, me agredir, me insultar, como quis você fazer. É isso que agora, eu queria saber. Não mexeu com o meu pulso. Agora, pode crer que não há telespectador que esteja assistindo esse programa que visse a sua cara e que não achasse parecido com o Ratón. Pode crer. Você tem uma cara de Ratón, como muito poucas pessoas tenham visto na minha vida. O senhor parece que não é muito favorável à liberdade e à luta de ideias da você quis baixar o nível, não quis. Você quis me insultar, eu quis isso. Você quis me ofender. Agora você é um rato para me ofender, sabe dessa? Eu quis isso que eu obtive, que foi sua explicação. Por isso que você até fica como está. Porque se tu não fosse um rato, você não ficava como está. Eu quis ouvir sua explicação. Se me ofender, não, isso você não devia ter permitido. Não quis. Agora, já que permitiu, tem que permitir que eu diga a esse cidadão o que ele precisava ouvir. O senhor citou alguns episódios, né? O senhor não concordou com o que a imprensa publicou, mas a crítica generalizada que o senhor está fazendo lembra os tempos da velha República, em que tudo era culpa da imprensa. Porque a imprensa tem que ser crítica. Tudo não, eu estou culpando... O contrário disso... Só queria completar. Eu fui interpelado sobre o assunto. É uma questão de coerência, Eu prefiro não discutir intenções. Eu defendo a minha coerência e não dou a ninguém autoridade para duvidar da minha coerência. Governador, por favor, vamos passar... Boris, com sua licença... Agora, se os outros são coerentes ou não, se roubam ou não, cada um julga por si. Essa questão de um promotor público que lança uma série de irregularidades que a Folha publicou no domingo, são prerrogativas do Executivo de fazer essas investigações, estão na mão do promotor público, demorando 3 anos e meio. Veja a sua má vontade. Não, eu estou só fazendo uma constatação. Não, veja a sua má vontade. Por que o senhor enriqueceu? Por que o senhor é um patrimônio hoje de mais de 50 milhões de dólares? Falou representando o Estadão. Eu sabia que o senhor ia falar isso. Sabia, né? Ótimo. O Estadão, né, é um jornal que pratica contra mim uma ação odiosa, né? De infâmias, calúnias, todos os dias. Quando eu lhe falei da minha perplexidade como cidadão, tá certo? É porque isso é verdade. Mentira. Eu trouxe aqui... É mentira. Vários reportes da Veja, mentira. da Folha de São Paulo, mentira da Veja, JB, mentira do seu do jornal. Globo, do Estadão. É mentira. Tudo mentira. Todos eles, mentira de vocês. É mentira! Mentira de vocês! Vocês são os mentirosos! Todo mundo é mentiroso. Você é um mentiroso também! Mentiroso! O senhor também é mentiroso! Mentiroso! Caluniador! Caluniador e mentiroso! Caluniador e mentiroso! Caluniador e mentiroso! Mentiroso e caluniador! Mentiroso! Caluniador e mentiroso! Caluniador! Vocês são! Você é! toda a imprensa! Você é! Toda a imprensa! Caluniador! É toda a imprensa! Caluniador! Claro! Safado! Safado Vocês é o senhor. todos são! Safado é o senhor! Você que é safado! Safado é o senhor! O senhor que é safado! Você que é safado, seu canalha! Eu não enriqueci! Canalha! Você é um canalha! Você é um canalha! Você é um canalha! Você é um canalha, safado! Enriqueceu sem malandro! explicar!
Malandro é você. Malandro é você. Malandro. Okay. Malandro é você. Safado. Xavier, por favor. Canalha. Canalha é você. Xavier, por Safado. favor. Você que é safado. Safado é o senhor. Você que é safado. Safado é o senhor. Safado é o Você senhor. cala a boca aí, viu? Tem que explicar ao povo brasileiro. Doutor Xavier, por favor, um instantinho, por favor. Doutor Quest, por favor. Cala a boca. Por favor, um instantinho. Tem que explicar como... Cala a boca! Doutor Xavier, Cala a boca, seu malandro! Olha, seu malandro. Doutor Quest, por favor. Oi, vamos fazer o intervalo. Vamos fazer o intervalo. Você que tem que respeitar a Xavier, pergunta. por favor, doutor Quest. Foi elegante. E você veio não pra foi cá elegante. pra fazer isso. Vamos fazer o intervalo. Vamos fazer o intervalo, nós voltamos aqui um instantinho. La pubblicità di per sé stessa, la pubblicità tradizionale, è un'associazione a delinquere. O que ele gosta não é de publicidade, o que ele gosta é de aparecer, o que ele gosta é de escândalo, o que ele gosta de ser vedete, de aparecer nos jornais de todo mundo e de ganhar prêmios que não têm nenhuma importância, inclusive. Ho lavorato per gli Stati Uniti, lavoro per la Francia, lavoro per l'Inghilterra. Come fotografo. Credo di... No. Credo di essere molto più internazionale di lei. Como fotógrafo. No, come publicitário. Toscani, eu conheço você e admiro você muito há muitos anos como fotógrafo. O que eu não entendo, que um dos melhores fotógrafos do mundo, chamado Oliveira Toscani, dos que eu mais admiro, um homem do nível da Sarah Moon, do David Bailey, do Avedon, um fotógrafo tão brilhante, se presta a ser um publicitário ridículo. Isso que eu não entendo. Le immagini appartengono alla cultura moderna. E mi domando, voi pubblicitari, come potete continuare a pensare che la cultura moderna sia stupida come la vostra pubblicità? Il cinema, la letteratura, la pittura, la musica, persino le canzonette rock hanno delle problematiche interessanti. Parlano di vita e di morte. Solamente la vostra cultura è rimasta indietro di 100 anni. Vamos fazer mais um intervalo. No próximo bloco, um pouco do pensamento que permeou os últimos 25 anos. Esse país tem muita caixa. Esse país tem que construir-se como um dos grandes do mundo. Ele não pode entregar tudo, quer dizer, entregar a volta redonda a banqueiro porque pode dar mais lucro. É de doido. O que eu tenho com o lucro do banqueiro? O pensamento das duas últimas décadas e meia passou por aqui, no mais duradouro, longevo, abrangente e aprofundado dos programas de entrevistas da televisão brasileira. Neste período, o programa Roda Viva acumulou um acervo respeitável. Foram 1.270 entrevistas com as mais importantes personalidades nacionais e internacionais, enfrentando, ao todo, mais de 3.000 jornalistas ou acadêmicos para analisar o país e o mundo. Noi abbiamo una tecnologia e una scienza che fanno progressi straordinari e le tecnologie che abbiamo oggi a disposizione sono sostitutive di lavoro umano. Mentre le tecnologie semplici, come il martello, come la sega, le tenaglie, sostituivano il lavoro umano soltanto di carattere fisico, le nuove tecnologie, per esempio il computer, sostituiscono soprattutto lavoro intellettuale di tipo esecutivo. Quindi ormai sia il lavoro fisico, sia il lavoro intellettuale esecutivo può essere affidato alle macchine. Questo significa che resta a noi esseri umani soprattutto il monopolio del lavoro creativo. Ma il lavoro creativo è l'opposto della burocrazia, perché la creatività è fatta di fantasia più concretezza. La concretezza senza fantasia produce burocrati. Quindi burocrazia e creatività sono l'opposto. Il mondo attuale ha bisogno di creativi e già oggi premia i creativi. Infatti gli attori, i sarti della moda, gli scienziati, gli artisti sono estremamente più corteggiati e più gratificati che non gli esecutivi. Attaquer la destruction de la démocratie partout, c'est ça.
Le vrai problème, c'est qu'il faut rétablir, comme nous l'avons fait, disons, au XIXe siècle, par exemple, on l'avait fait avant aussi, rétablir des contrôles. Je vais citer un auteur, parce qu'il est un auteur un peu extrême, gauchiste, dangereux, etc., le directeur général du Fonds monétaire international. Alors, on lui a dit, les gens qui avaient fait un document qui s'appelle le Washington Consensus, a dit qu'il faut s'ouvrir les portes, les fenêtres. Et lors d'un congrès où il y avait des économistes, beaucoup de prix Nobel, hein, puis un petit sociologue dans un coin, ce monsieur a dit, et les autres n'ont pas eu, ce monsieur a dit, les deux grands facteurs du développement économique, c'est premièrement le renforcement de l'État national et deuxièmement la défense de la culture nationale ou régionale. Et les gens dans la salle disaient « Non, vous exagérez ». Tout le monde sait très bien, depuis les étudiants de première année, que le grand facteur de la croissance, c'est l'éducation. Je dirais que pour moi, la base de tout, c'est l'alphabétisation. C'est-à-dire savoir lire et écrire. Si on ne sait pas lire et écrire, non seulement on ne pourra pas lire et écrire sur du papier, mais on ne peut pas lire et écrire non plus sur un écran. Donc, en fait, quand on parle de l'alphabétisation aux nouvelles technologies, pour moi, je considère que c'est un peu de la fumisterie, parce que n'importe quel enfant placé devant un ordinateur, au bout d'une semaine, sait parfaitement se débrouiller et peut même expliquer aux adultes comment faire. Le vrai problème, c'est l'alphabétisation. Et dans l'avenir, on lira et on écrira de plus en plus dans ce vaste réseau de communication qu'est l'Internet ou ce qui va lui succéder dans l'avenir, n'est-ce pas? Donc, une fois que les gens savent lire et écrire, ensuite, de plus en plus, ils vont trouver des gens qui vont les aiguiller, qui vont leur permettre d'apprendre, et ils vont probablement de plus en plus être engagés dans des processus d'apprentissage collectif ou d'apprentissage coopératif. I was first embarrassed by the film. I'm a political activist. I work for peace and justice. I think my government are fascists. I feel that if we don't change from a society that worships money and power over to one that worships compassion and generosity, there's no hope for human survival this century. That we need to stop a system that encourages on television for money to be concentrated in the hands of a very few people. And so Hollywood wanted to sell tickets. Two things sell tickets, violence and humor. And so they choose to emphasize my effort and starting the only silly hospital in history. And they left out the fact, and this is a country that refuses care to 50 million people because they're poor. It left out the fact that what I'm about is free medicine. Convidados internacionais mostraram um modo diferente de ver o mundo e Brasil visto do outro lado da fronteira. El fenómeno que se está produciendo realmente es el desmantelamiento del socialismo. En algunos, en un mayor grado que en otros. En países como Polonia ya se está llevando a cabo un desarrollo capitalista, orientado incluso por expertos norteamericanos. Es todo un plan del desarrollo de la economía capitalista. En Polonia, privatizar la industria, establecer una economía de mercado. ¿Y qué es el capitalismo? Sino la propiedad privada y la economía de mercado. En la URSS hubo una revolución auténtica, no fue una revolución importada de ninguna parte. Como hubo en Chile una revolución auténtica, como hubo en Cuba una revolución auténtica. Y las revoluciones auténticas que nacen del pueblo son diferentes de aquellas revoluciones que se producen por razones coyunturales. Y no hay duda que la revolución en los países socialistas del Este se produjo fundamentalmente por razones coyunturales a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos, en el tablero geopolítico de la América, ellos están, atacando duro.
presionando duro, exigiendo duro, jugando muy duro. Y ahí está, eso que tú dices es un signo. Pero también por Guyana. Por Guyana también se está incrementando y por nuestro flanco derecho. Y en Colombia el Plan Patriota, y ahora han incrementado el presupuesto de apoyo militar a Colombia. Es decir, los Estados Unidos están moviendo piezas, la base de Manta en Ecuador, cómo presionaron a Lucio Gutiérrez, que terminó arrodillándose, y por eso ahora anda diciendo que yo lo tumbé. Yo he dicho, y termino con esto antes de responderte, si se le ocurre a los Estados Unidos invadir Venezuela, comenzaría ahí la guerra de los 100 años. Presidente. Pero Venezuela más nunca será una colonia de los Estados Unidos. Defender a la madre tierra, defender al planeta Tierra o salvar al planeta Tierra para salvar a la humanidad. La forma del desarrollo occidental sin respetar el medio ambiente será una forma de destruir por la humanidad a la humanidad. Entonces hay que entender que la tierra es importante en la vida, y los pueblos movimientos indígenas originarios no solamente vivimos en armonía, en reciprocidad con el ser humano, sino también en armonía con la madre tierra. Eso hay que desarrollar en todo caso. Falta tiempo para desarrollar. El aporte que vamos a hacer acá no es una forma de cómo acumular el capital en pocas manos, destrozando la madre tierra, el planeta tierra, la Pachamama, como decimos. Unos pueden tener derecho a vivir mejor, tienen derecho, pero sin explotar, sin robar, sin saquear, y los pobres sí queremos, solo queremos derecho. Queremos vivir bien. Vivir bien es sin robar, sin explotar. Vivir mejor es explotando o robando. Esa es nuestra profunda diferencia. Y por qué no, de manera conjunta, poder desarrollar nuevas políticas para salvar a la humanidad, respetando la madre tierra. Oferecer alternativas. O programa ajudou na formação do pensamento crítico brasileiro. Nós não temos uma teoria global do Brasil. Por exemplo, Gilberto Freire fez um livro admirável, que é a Casa da Grande Senzala, mas é o mundo do engenho, é o mundo do açúcar. Mas esse mundo mais importante que aquele, que é o mundo de São Paulo, que é o mundo da bandeira, que é o mundo de Minas, que é o mundo do Sul, que são os outros Brasis, não estavam descritos e não estavam interpretados. Então eu tento essa interpretação. Esse livro, a convicção que eu chego é de que uma das coisas mais belas do mundo foi a aventura do Brasil se fazendo a si mesmo. Um povo que constitui um novo gênero humano. Não tem novidade nenhuma fazer Austrália. Pega um bocado de inglês, de escocês, e joga num terreno vazio, eles matam os índios, ficam lá e fazem uma Inglaterrazinha sem graça. Aquilo é bobagem, sem saborão. Mas fazer um gênero humano novo, fundir herança genética e cultural, índia, negra, europeia, num gênero humano novo, numa coisa nova, que nunca houve. Isso é a aventura brasileira. É evidente, nenhum crime jamais no mundo teve hierarquias formalizadas. Por definição, o crime é um sistema de marginalidades que se impõe através de continuados atos de violência. Nenhum chefe de crime tem um mandato respeitável pela sua legitimidade que faça que ele seja observado enquanto tal, porque é portador desse mandato. Manda-se no crime na medida em que se tem capacidade de matar rivais. E como essa capacidade é rotativa, por definição, o crime tem chefias extremamente rotativas e de baixa durabilidade. E, sem embargo, o sistema em virtude do qual, independentemente do chefe de turno, um grupo de facínoras tem acesso ao suprimento da droga, tem acesso ao controle dos lugares onde a droga é vendida e dispõe de meios de violência para assegurar a permanência desse Estado, constitui aquilo que se chama de crime organizado. Crime organizado é aquele que tem capacidade de se perpetuar no tempo, fazendo as mesmas coisas, nos mesmos lugares, independentemente do chefe de turno. Não é a USP que está indo para o poder. Não? É preciso tirar essa confusão da cabeça de todos. Quem está indo para o poder é o Fernando Henrique Cardoso, com o apoio de alguns uspianos. Numa certa ocasião, não sei em que circunstância, o senhor comeu gafanhotos, formigas fritas e aranhas vivas. Eu queria saber qual desses pratos o senhor recomendaria. Em havendo oportunidade, eu peço que você não abandone nenhum dos três. Em ocorrendo oportunidade. Eu só os comi
porque me ocorreram as oportunidades. Sobretudo as aranhas cruas, que quando eu falo com os equatorianos, eles fingem Aranhas que não é cruas verdade. ou vivas, professor? Vivas. Vivas. Estavam numa caixinha. Quando a caixinha foi aberta e uma molheira picante, mas não poder, quando a caixinha foi aberta, eu vi uns palitos movendo-se lentamente. As aranhas são picantes também, professor? Não, elas são crocantes. Crocantes. O Roda Viva promoveu também programas temáticos especiais. No centro, um assunto da atualidade motivou o debate. Satisfação poder estar aqui num programa de tanta visibilidade e, como já foi dito aqui, existe 24 milhões e meio de pessoas com deficiência e se formos incluir família, amigos, isso passa a representar quase 100 milhões. Então, que tem algum tipo, que tem alguma relação com a pessoa com deficiência. E é um número muito alto. Eu acredito que possa ter mais coisas públicas que possam ser feitas, porque a pessoa com deficiência, ela não tem a preguiça, não tem o medo de sair nas ruas. O que falta muito é acessibilidade, rampas que não tem. Então, eu acredito que esse é o maior problema de nós, pessoas com deficiência, porque quando uma pessoa nasce e tem alguma necessidade especial, logo as pessoas pensam, poxa, minha vida acabou, eu não vou ter êxito na vida, mas não. Nós temos algum tipo de necessidade especial e vamos traçar outro caminho para chegar no mesmo objetivo daquela pessoa dita normal, entre aspas, né? Porque o mundo não acaba, apenas vai ser um caminho mais com mais dificuldades para que se possa chegar no objetivo. E aí sim, hoje eu me sinto feliz que tem pessoas com deficiência e chega, poxa, quando eu crescer eu quero ser igual a você. E não só pessoas com deficiência, pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência chega e fala a mesma coisa. O esporte não ficou de fora. As principais personalidades esportivas passaram pelo Roda Viva. Como é a história de homossexualismo no futebol? Você já se deparou aí com algum problema desse tipo? Muitos, claro. Nego beijando na boca. Então, o que eu tenho com Beijo isso? na boca? Opa. Tem disso, não é? O jogador beija na boca do outro quando tem negócio de bicha no meio. Esse negócio de concentração, assim? Não obrigatoriamente. Concentração. Nessa época de até de utilidade Aquele pública. retiro dos padres lá. Marcelo, pega uma câmera minha, dá um close. Bancar o Arginho para cima de mim. Você não sabe nem jogar. Para o futebol, para a igreja, para a escola presbiteriana, para a escola leiga, para o time de bairro, para a rua, para o circo, para o colégio, para isso, para aquilo, há homossexualismo feminino ou masculino. Claro que para o futebol os caras não vêm da lua, cara, vem da sociedade. Tudo que tem de bom e de ruim na sociedade, o futebol pega. Essas coisas não mexem com você? Ou seja, essa campanha de pé frio, burro, essas coisas durante o campeonato? No princípio, não mexe um pouco com... No princípio, sim. Depois, não. Eu vi que era obra de alguns inimigos gratuitos que eu tenho, infelizmente tenho na imprensa, lamentavelmente. No meio de vocês tem os bons e os maus. E os maus fizeram isso. Porque quem conhece a minha vida profissional sabe muito bem quantas vezes fui campeão, quantas vezes eu decidi títulos a favor como jogador e depois passei a técnico e muitas vezes decidimos títulos. Recentemente, o mais recente foi o Atlético e Cruzeiro, nós ganhamos de 1-0, uma decisão, mas eles se fazem desentendidos e passa sempre uma imagem para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor, que eu sempre perco. Talvez porque tenhamos perdido 2 Copas do Mundo e então eles acham que perder 2 Copas do Mundo é perdedor. Você guarda alguma mágoa? Porque dizem que você teve nas mãos talvez a melhor seleção brasileira depois da Copa de 70, vamos supor. E de repente perdeu aquela Copa com aquele time maravilhoso, você ficou com essa... É muito bonito falar, você teve nas mãos, ou eu fiz a seleção. Sim, você fez. Então eu fiz a seleção. Você teve nas mãos? Não, eu fiz a seleção. Porque muitos jogadores, inclusive, não seriam convocados e eu convoquei. Jogadores até desconhecidos para o público e eu convoquei e nós chegamos, então, a formar uma grande equipe.
E isso não quer dizer que você tendo uma grande equipe, por isso você ganha uma Copa do Mundo. Nem sempre o melhor é que ganha uma Copa do Mundo. Isso é mais ou menos um torneio que você pode ser desclassificado dentro de um jogo como nós fomos. Naquele jogo contra a França, por exemplo, nós já tínhamos feito 10 gols e não tínhamos sofrido nenhum. E, no entanto, a França empatou, nós fomos para os pênaltis e perdemos uma classificação. Deus te dá o dom de você ser um jornalista e de eu ser uma jogadora de basquete. Mas você tem que aprimorar esse dom. Não adianta nada ele te dar o dom e você realmente não aproveitar esse dom que ele te deu. Então, além desse dom, eu treino bastante para isso. Então, mesma coisa que um diamante, você tem que lapidar para ele ficar bonito, senão não adianta. A gente observa, por exemplo, quando vê no jornal, muitos técnicos, muitos atletas, dirigentes que falam muito mal do basquete. Você vê pessoas criticando demais e tal. A gente já não sente isso de você, por exemplo, você é um jogador sempre positivo, você, por mais perguntas que eles fazem para você, você sempre elogia muito. Qual é essa diferença? Por que você sempre elogia? Qual a diferença do Oscar para os outros atletas? Você é uma pessoa muito positiva e eles são negativos, ou você acha que eles deveriam ajudar muito mais o basquete, falar um pouco mais? Hortência, é o seguinte, ó, eu não vou falar mal nunca do meu filho, nem da minha filha, nem dos meus pais, nem da minha esposa. E não vou falar mal do basquete. Por que eu vou falar mal do basquete? São as coisas que eu mais prezo e amo na minha vida. Então o basquete para mim é tudo. Se tiver tudo errado, eu vou ter que achar uma maneira positiva de falar do basquete. Mesmo que eu possa criticar alguma vez, mas a minha crítica vai ser muito construtiva, não vai ser naquele negócio egoísta. Porque muita gente critica de maneira egoísta, pensando em si mesmo. É difícil as pessoas criticarem pensando no grupo. Quando a gente pensa em chegar no topo, né, a gente está no topo, acho que de colocação ou às vezes até no ranking, né, mas eu não me vejo no topo hoje, não. Hoje, assim, eu estou no topo, né, como primeiro lugar, mas eu acredito que o topo, pelo menos na minha cabeça, eu tenho muito tempo na minha cabeça, então o topo para mim é, sei lá, um 20.3, um 46.2, 45.9, quem sabe, no 100 livre. E eu não estou nadando para ganhar de ninguém ou para, mesmo, sabe, ficar rico mesmo com a natação. Eu estou nadando por uma satisfação pessoal minha, buscando nadar cada vez mais rápido, fazendo o que tem que fazer. Se eu tiver que ir para os Estados Unidos passar 5 anos direto, eu vou para buscar o limite. E é aquela coisa, sabe, de você realmente querer se orgulhar do que você está fazendo. E eu estou querendo fazer um tempo muito bom e achar quanto que eu posso fazer. Toda vez que eu bato um tempo, eu acho que eu posso fazer melhor. Então, eu estou procurando esse melhor e procurando o topo ainda, né? O topo para realmente deixar uma marca, quem sabe, um recorde mundial histórico aí. E aí sim, começar a pensar um pouquinho na minha carreira fora d'água. Foi realmente um dia especial, olha, porque... Você sabe o nome dessa música que estava tocando? Boys Don't Cry. Boys Don't Cry. Rapazes não choram. Eu estava chamando a atenção. E você tá com os olhos aí com lágrimas. O que você lembra dessa? Eu lembro, é um dia especial. Foi em Detroit, onde no dia anterior eu acabei fazendo a pole position e, por uma grande felicidade, a gente venceu a corrida. E o interessante é que tinha muito brasileiro lá, sabe? Eu notei que tinha muito brasileiro. E quando eu passei na linha de chegada, que eu diminuí, eu estava esgotado, que foi uma corrida dura fisicamente, e eu vi um brasileiro do lado de lá da cerca, para trás das bandeirinhas, com uma bandeirinha do Brasil, né? E, então, foi instinto. Eu parei e fazia sinal pro cara que está do outro lado da cerca, ele não podia vir, o bandeirinha do meu lado, ele não entendia nada. Ele falou, bandeira, né? Mas ninguém entendia nada. Até que o bandeirinha olhou para mim, olhou pro cara e entendeu. Aí o bandeirinha foi lá, tomou a bandeira do torcedor, que está pendurado lá na cerca, entendeu? Isso que é maravilhoso, né? O cara lá torcendo, né? E trouxe a bandeira para mim e eu dei uma volta com a bandeira. Então foi um dia especial, né? E como é que você relaxa? O que você faz? Joga tênis, nada, joga futebol? O que você faz? Olha, você tem um método de relaxamento? O que ajuda no medo, na segurança, para você ficar mais natural, no meu caso, é rezar. No que eu entro no carro de corrida, toda vez eu rezo.
E é uma forma que eu encontro de ficar normal, natural, tirar aquela tensão, aquele nervosismo, aquele ímpeto, e aquilo faz com que eu fique bem tranquilo e tal. E na hora que o carro sai, aí se torna natural. Vai em frente. Mas qual é o tipo de ajuda? Qual é o tipo de ajuda que você Qual pede é a para regra ele? você? Você pede para ele lá em cima? Você pede o primeiro lugar, é para não se machucar ou para ganhar? Os dois. Os dois. Vários programas foram dedicados para as mais diversas tendências nas artes e espetáculos. Tem duas coisas que aconteceram importantes em música no século XX. A bossa nova e o Philip Glass. Invenção. É claro, tem o Chelsea aqui, uma coisa aqui, outra coisa. Mas invenção que fez um pequeno... imagina que o Brasil, um país que em 1958 era exportador de matéria-prima, o grau mais baixo da aptidão humana, no fim de 1958 exporta arte, o grau mais alto da aptidão humana. Não se conhece nem na história antiga, nem na história passada um caso desse. Você acha que não combina a vida de artista com a vida não, é em muito família? Sacrifício, é muito... A família... Hoje não tem mais, meu bem. Quem é família e quem é puta? Hoje não tem puta, família, meu puta tá uma merda. E no seu livro você confessa que fez alguns abortos, né? O que Fiz você 8. pensa? Você acha que o aborto deveria ter uma legislação no Brasil mais adequada? Como é que você... Não sei, meu filho. Cada um manda da sua xereca. Quem vai mandar na minha? Eu vou pedir licença? Violência tem no Brasil todo e no mundo inteiro tá violento. Eu não vi um tiro, você viu? Porra, nem na Revolução eu vi um tiro. Eu não acho que o entrevistador substitua o humorista. Eu acho que o humorista... O comediante é também entrevistador. Mas mesmo no programa de entrevista eu não deixo nunca de fazer humor, porque é uma característica quase visceral. Não sei se eu sou daquela época antiga de fazer cruz credo quando vê uma coisa errada. Então eu vivo fazendo, quando eu assisto a TV, uma porção de cruz credo a toda hora. Já estou com o braço cansado de fazer cruz credo. Porque... eu acho que a criança de hoje, ela vê coisas que não devia ver. Acho que todos vocês sabem disso. O que, por exemplo? As pernas da Xuxa, você acha? O que ela não deveria ver, por exemplo? As pernas da Xuxa, por exemplo? Assalto à mão armada, assassinatos, drogas, tomando drogas, matando um ou outro, brigando, pelados em cima de uma cama. Desculpe. Sebastião Bernardo de Souza Prata é diferente do Grande Otelo. O Grande Otelo é um ator e o Sebastião Bernardo de Souza Prata é um cidadão brasileiro preocupado completamente com todos os problemas do Brasil. Exato. Porque todos nós, queiramos ou não queiramos, de qualquer maneira, a gente se preocupa, por menos que a gente queira. E isso me embaratina, às vezes eu não tenho vontade de trabalhar, fico meio desanimado. Tônia e eu, por exemplo, lotávamos teatro antes de fazer novela, continuamos lotando teatro, graças a Deus. E a popularidade, eu digo sempre, eu não sei o que fazer com ela. Os atores de teatro não queriam fazer cinema nos lugares mais civilizados do mundo. Eles não queriam participar do cinema. E é muito comum o ator brasileiro não querer participar, achar que pode ficar numa redoma. O Paulo não é a verdade dele, porque ele já fez. Ele apenas cansou, porque novela estica tanto. Aquela história, às vezes, é desagradável lidar com aquilo, meses a fio, quando não levanta voo. E a divulgação de televisão é uma coisa incontestável, minha gente. Estou colocando nesse momento realmente mais a minha energia na questão da militância, principalmente na militância ecológica, porque isso, até do ponto de vista cultural, é o grande acontecimento do país. Acho que essa energia é que está dando os rumos ao que vai ser o Brasil, e é o Brasil para o qual eu estou olhando, e é para o século XXI, é para o terceiro milênio. Posso encerrar com o sermão do Padre Antônio Vieira, que é uma lição de humildade, que é o padrão da minha vida. O meu mantra é: todo poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso é uma experiência que nós podemos fazer aí com os poderosos de ocasião. O Padre Antônio Vieira, no sermão do 4º domingo da Ascensão,
ele sobe ao púlpito e ele era muito requisitado, os sermões dele eram, muita gente. E todo esperando um sermão sobre o quarto domingo da Ascensão, Cristo enquanto imagem. Ele sobe e diz assim: a mim, a imagem dos meus pecados me comove muito mais que essa imagem do Cristo crucificado. Estupefação, né? Diante dessa imagem do Cristo crucificado, eu sou levado a ensoberbecer-me por ver o preço pelo qual Deus me comprou. Diante da imagem dos meus pecados, é que eu me apequeno por ver o preço pelo qual eu me vendi. Por ver como que Deus me compra com todo o seu sangue, eu sou levado a pensar que eu sou muito. Eu valho muito. Mas quando noto que eu me vendo pelos nadas do mundo, aí vejo que sou nada. Eu valho nada. Beleza. Quando eu transmito, quando eu digo aqueles problemas que eu coloco e que eu realmente gostaria que fossem resolvidos, que eu acho que podem ser resolvidos, porque o país é bárbaro. Eu adoro o Brasil. Então é por isso que, de repente, eu fico cobrando do governo. Porque eles prometem tudo antes. Eles falam que vão cuidar. Na medida do que eu posso, eu estou ajudando. Mas não sou eu que tenho que ajudar. Você. É você que está no governo, é você que é ministro, você que é presidente, você que é governador, você que é deputado, que vai nas ruas, que faz demagogia nas favelas, que na época que você precisa do voto, você vai onde quer que seja necessário ir. Depois de eleito, nunca você recebe essas pessoas que precisam. Não, você se esquece da cara deles. Você não tem esse direito. Vocês têm que abrir as portas e deixar que a população participe realmente. Converso com produtores, amigos canadenses, japoneses, franceses, e o mercado está encolhendo. Tem ainda mercado para esses filmes eventos, né? Batman, tal, que é lançado com 1/3 das salas do país, tal. Mas os pequenos filmes, de fato, estão perdendo. E eu acho que estão perdendo principalmente por causa das novas mídias mesmo, né? A garotada tem muita opção de ouvir história, mas eu acho que o cinema não vai acabar. Eu sinto que vai acabar ficando num nicho, mas a experiência de ser numa sala com muitas pessoas, escura, e assistir uma projeção boa, com a qualidade de som, como se fosse um sonho coletivo, isso é uma experiência única. Quer dizer, na internet, iPhone, nada disso te dá essa experiência e isso não vai acabar. Pero hay otros, toda Latinoamérica se encuentra más cercana al español que vosotros, ya que vuestro idioma es el portugués. Porque no fuimos nosotros, no tengo que pediros perdón, no fuimos los españoles los que os conquistamos. Para mí es un relajo no tener que pedir perdón. Pero la lengua es suficientemente próxima como para que me entendáis. Un cierto tipo de absurdo, que yo creo que también lo hay aquí, me da la impresión, aunque no he tenido mucha experiencia. He venido y he estado solo 4 días en mi visita anterior. Pero yo creo que en la vida brasileña también existe esa presencia de lo exagerado y de lo absurdo. Y que todo eso hace que probablemente entendáis mejor mis películas. Para que serve? Quando eu digo que a literatura não serve para nada, eu não sei se eu disse assim tão radicalmente, mas se a Leila tomou nota, é porque realmente é verdade. Dá vontade de perguntar para que serve o canto dos pássaros? A literatura não pode mudar o mundo, não se peça à literatura. Mas a Bíblia também há quem me diga, mas o Capital é um livro. Pois, mas não é literatura. E também mudou, enfim. O escritor não tem direito de ser engajado. Se ele tem aquela convicção e se ele dá um testemunho do que ele viu e do que ele sente, muito bem. Mas se ele faz uma literatura com viso de propaganda, engajado numa ideologia, porque a ideologia dele, então ele ajeita a obra de arte dele a se vista aquela ideologia, eu não respeito essa obra de arte e não respeito esse estilo do artista. Naturalmente, se o Picasso fez a Guernica, é porque a Guernica não era uma obra engajada, era um testemunho terrível daquele acontecimento também terrível.
Antigamente, o trabalho do arquiteto era muito reduzido, né? Eram coisas pequenas que se fazia, a gente discutia a viga, discutia uma coisa. Mas o nosso trabalho deu outra importância à engenharia. Então, por exemplo, em Brasília, a engenharia, a arquitetura e a engenharia nascem juntas. Os pequenos detalhes desapareceram. Você vê um projeto feito do Congresso, por exemplo, não é? Feito do Congresso, por exemplo, não é? Acabou a estrutura, a arquitetura está presente, não é? Então, isso é muito importante. Janelinhas e coisinhas, isso né? deu muito mais importância e unificou a coisa. Cada nota minha, eu procuro, cada nota tem que ter um valor. Então, por exemplo, se eu estou fazendo isso... Então, cada nota passa a ter um valor. Cada nota, eu estou fazendo... Aí você não é coisa, estou falando de coração, é como você agradecer a Deus por estar fazendo música. Então, naquele momento, você se sente um privilegiado de poder usar o polegar. O meu negócio é degenerativo. Eu não sei por mais quanto tempo eu posso usar o polegar. Porque eu tenho que reger com luvas para manter a mão esticada. E eu tenho uma dificuldade brutal. Mas cada nota que eu consigo, eu te falo... Não é coisa de marketing, é agradecer a Deus por estar fazendo música. É isso mesmo. O Roda Viva tem histórias para contar, contou quando aconteceu, quando estava acontecendo, e esse acervo serve agora como um grande banco de dados, de informações, que nos ajudam a entender como chegamos até aqui e para onde podemos ir. No próximo bloco, o formato, o cartunista Paulo Caruso e nós, os apresentadores que contribuíram para que o Roda Viva completasse esses 25 anos. As centenas de edições do Roda Viva representam um patrimônio que confere ao programa o status de marco no debate democrático e reflexivo em torno de temas e ideias. Foram 11 os apresentadores. Eu, Rodolfo Gamberini, Augusto Nunes, Jorge Scosteg, Rodolfo Konder, Roseli Tardelli, Matina Suzuki, Paulo Marcum, Carlos Eduardo Lins da Silva, Lilian Vitifib, Heródoto Barbeiro e Marília Gabriela. Boa noite. Nós estamos começando neste momento mais um Roda Viva. Ele é um dos principais responsáveis pelo avanço do cinema brasileiro. O entrevistado do Roda Viva de hoje quer ser o homem mais rico do mundo. 70 anos de idade, 50 de música. Estamos começando o último programa da série Roda Viva Eleições 89. Ele foi o primeiro brasileiro a dirigir um longa-metragem de animação nos Estados Unidos. Ontem, o Grande Prêmio perdeu seu caráter festivo e ficou um gosto ruim de impotência diante da morte. Acaba de nascer um novo romancista brasileiro. Ela comanda o mais antigo programa musical da televisão brasileira. Está começando agora mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. Estamos começando mais um Roda Viva. Pertencer a esse time é um grande privilégio. Infelizmente, não pudemos contar nesse especial com 4 ex-apresentadores. Paulo Marcum foi o jornalista que ficou mais tempo à frente do Roda Viva. Foram 9 anos.
Ele, Lilian Whitfield e Marília Gabriela não puderam participar por motivos particulares, mas fica aqui o nosso agradecimento a eles pela grande contribuição para que o Roda Viva seja o que é hoje e tenha o reconhecimento do público, o mais importante. Não tivemos também a participação de um dos apresentadores mais carismáticos que já passaram pelo Roda Viva. Muita saudade do Jorge Scosteg, que comandou o programa com maestria de 1989 a 1994 e morreu em 1996. Durante toda esta semana, o Roda Viva tem entrevistado os principais candidatos à presidência da República. O primeiro convidado desta noite do Roda Viva é o candidato a presidente da República pelo PMDB, deputado Ulisses Guimarães. Já participaram desta série os candidatos Mário Covas, do PSDB, Fernando Collor de Mello, do PRN, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Aureliano Chaves, do PFL, Leonel Brizola, do PDT, Roberto Freire, do PCB e Guilherme Afife Domingos, do PL. Outros jornalistas já apresentaram o programa em situações especiais e também fazem parte da história do Roda Viva. Você acompanha hoje no Roda Viva a entrevista com o nadador César Cielo. Ex-roceira de Noites do Sertão, ex-roqueira de Bete Balanço. Ele pensa que se as pessoas refletirem mais, vão poder viver melhor. Foi fiel à sua história. Boa noite. Para que serve a filosofia? Ele diz que serve para prevenir catástrofes e para fazer ver as coisas de outra maneira. As rápidas pinceladas do cartunista Paulo Caruso retratam com leveza e humor o que saiu do centro da discussão. Aconteceram várias coisas interessantes na minha carreira de desenhista do Roda Viva. Primeiro que eu estou lá me divertindo enquanto todo mundo está falando sério. Saindo do estúdio, porque essa coisa, o estúdio é sempre uma camisa de força, a gente está sempre preso naquele contexto. Nós tivemos a oportunidade de fazer várias coberturas da Flip, a Feira de Paraty. E aí isso foi muito interessante, porque ao invés de... o meu trabalho é um pouco criar dinâmica para o telespectador interagir na questão da pergunta e da resposta. Então, às vezes, quando o cara está respondendo, eu começo a fazer um desenho, a câmera pega, funde com o rosto do entrevistado ou do entrevistador que está ao lado, coisa do tipo. E lá em Paraty tinha uma coisa interessante, que às vezes o contraplano era feito com um barulhinho de motor de barco, passando aí, a câmera abria, pegava o canal de Paraty, maravilhoso, aquela cena. Então, essas coisas foram muito marcantes para mim, na Roda Viva. Me diverti bastante. Gosto sim. Já disse isso. Ah! Também estou mansinho. Eu valho nada. Literalmente, libertar o cérebro do corpo. Mano Brown é um ser humano, meu. Você melhora. Uma tristeza profunda. Agradecer a Deus por estar fazendo música. Eu vou pedir licença? Eu acho que eu posso fazer melhor, hein? Esse é o Roda Viva, o mais antigo e respeitado programa de entrevistas da televisão brasileira. Eu me preparei aqui para ser massacrado. Já tinha até duas frases prontas. Uma era dizer que entrevista não é linchamento nem curra e microfone não é arma de fogo. Mas reconheço que fui muito bem tratado aqui nesse Coliseu. Nas próximas 3 semanas, vamos acompanhar com mais detalhes alguns trechos dos programas. Segunda-feira que vem, nós vamos mostrar o que passou pelo centro do Roda Viva quando o assunto foi a política e a economia. Até lá!